igreja? Quem é a igreja? É você? Se esse templo sumisse daqui do bairro Centro, algum de vocês ia sentir falta? Mas a igreja ela iria continuar? Sim ou não? Sim. Se essa igreja sumisse, para qual igreja você iria? Nós ia fazer outra, né, Deide? Queridos, você sabe, todos nós sabemos que a igreja de Deus é formada por cada um de nós, amém? Tanto que se você for numa pizzaria e estiver lá reunido com os irmãos da igreja, se chegar o diácono lá, ele já quer recolher a oferta, né? Porque ele diz, a igreja está aqui. A igreja somos cada um de nós. Mas eu gostaria que você reafirmasse essa frase comigo. Se tiver alguém do seu lado, pega na mão dessa pessoa agora, segura aí firme na mão dessa pessoa, segura firme, e você vai dizer assim comigo: eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós lutamos por essa igreja. Nós lutamos por essa igreja. E nós vamos vencer com essa igreja. Amém? Tenha a certeza que a igreja que Deus escolheu é você. E a mensagem dessa manhã é: então qual é a igreja que o mundo precisa ver através de mim, que represento essa igreja? E aí vem a primeira pergunta: que tipo de igreja você deseja vivenciar hoje? Eu não sei se já aconteceu com você, de você chegar em algum lugar e visitar alguma igreja e você se sentir igual esse rapaz da imagem. Como é que ele está se sentindo? Bela? Invisível, triste. Você entra e sai em uma casa que é chamada de casa de Deus e você às vezes não é nem notado. Bia. Aconteceu isso comigo uma vez quando eu estava viajando. E aí nós fomos visitar uma igreja. Ah, queridos, eu queria chorar. Eu pensei, mas essa é a nossa mesma igreja, a placa é a mesma, e nós entramos e saímos e ninguém perguntou assim: ei, de onde é que vocês são? E a igreja não era nem grande, era bem pequenininha. Ou talvez você já se sentiu igual essa senhora, você por algum motivo você não conseguiu vir à igreja e ninguém mandou uma mensagem para saber assim: Vando, por que tu não foi para a igreja hoje? Dá uma olhada aí nos bancos. Tá faltando alguém? Você está percebendo que teve uma pessoa que está aqui conosco, que está lutando, que está frequentando, mas não está aqui nesse momento? Na hora que você chegar em casa, antes de você almoçar: ei, eu não te vi na igreja hoje. Nós temos um nosso grupo, né? O nosso grupo ali de estudo de jovens, e o nome do grupo é Rolê Santo. E aí toda vez que alguém que não está no grupo, né, Rafa, né, Jailza, toda vez que alguém que está no grupo não veio para a igreja, a gente marca lá no grupo: cadê vocês? Por que vocês não vieram? Assim as pessoas sabem que a ausência delas faz falta. Mas como deve ser a igreja que o mundo precisa ver? Há 2000 anos atrás, 12 homens, 12 inicialmente, depois aumentou para 120, depois aumentou para 3.000, depois aumentou para 5.000, mas esses homens transformaram o mundo depois que Jesus voltou para o céu. Quem eram eles? Os discípulos de Jesus. Eu te pergunto, você é um discípulo? Todo aquele que segue Jesus precisa se tornar o seu discípulo.
E mais, passaram-se alguns anos, a igreja esfriou um pouco, a verdade foi jogada por terra. Deus levantou mais um povo para transformar mais uma vez o mundo. E você conhece a história dos pioneiros da igreja adventista. Sabe o que é interessante? Na época deles, não tinha templos luxuosos, não tinha redes sociais, não tinha assim muitas modernidades. Se você quisesse falar com alguém, você tinha que mandar uma carta. Mas eles tinham 3 coisas principais, que eram o quê? Fidelidade, unidade e paixão. Pelo quê? Isso quer dizer que para o mundo enxergar a igreja, nós precisamos ter 3 coisas. O que é? Fidelidade, unidade e paixão pela missão. Agora você vai falar com mais força. Para que o mundo enxergue a igreja que eles precisam enxergar, nós precisamos de 3 coisas. É o quê? Fidelidade, unidade e paixão pela missão. É sobre isso que nós queremos meditar nessa manhã. Eles não tinham tudo o que nós temos, mas olha aqui o ponto principal. Tudo que eles tinham, eles colocaram à disposição de quem? Hoje, nessa manhã, o nosso objetivo, passa por favor, é que a nossa igreja hoje possa também reacender essa chama de transformar o mundo com aquilo que nós temos à disposição. E eu quero explicar para vocês em 3 pontos a igreja que o mundo precisa ver. E em primeiro lugar, a igreja que o mundo precisa ver precisa estar comprometida com o quê? Você sabe o que é a palavra de Deus, não sabe? Sabe? Tá aqui. Tem gente que nem traz mais a palavra de Deus para a igreja, irmão. Você precisa estar comprometido com a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Abre sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Você vai ler o capítulo 1 e o versículo 2. Olha, com um efeito especial, perdão. Olha o que a Bíblia diz. Salmos capítulo 1, versículo 2. Amém? A Bíblia diz assim, olha o versículo 1: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores ou escarnecedores. Agora o versículo 2: Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita quanto tempo? De dia e de noite. Você precisa se comprometer com a palavra de Deus a ponto de meditar na palavra de Deus. Quanto tempo? O dia todo, irmão. Sabe por quê? Aquilo que está dentro do nosso coração é isso que nós vamos atrás de seguir. E se a palavra de Deus estiver dentro do meu coração, é ela que eu vou querer seguir. Olha a frase que eu coloquei aqui: onde a palavra de Deus é a base, o povo de Deus caminha o quê? Seguro. E mais, eu pergunto para você, que é adventista do 7º dia, quais são os 10 mandamentos? Tu sabe? Tu sabe recitar palavra por palavra? Tu conhece os 10 mandamentos? Um dia desse eu perguntei na minha classe de jovem: tu pensa que tinha pelo menos um que sabia os 10 em ordem? Mas vocês não são adventistas? Vocês não pregam os mandamentos? E vocês não sabem o mandamento? Quer ver outra pergunta que pode ser difícil?
Quais são as 3 mensagens angélicas? Vixe, mensagem do WhatsApp? Não. A nossa igreja foi chamada para proclamar as 3 mensagens angélicas. E cadê os adventistas que sabem quais são as 3? Sabe não? Você vai ver na hora que chegar em casa, Apocalipse capítulo 14. Mais uma pergunta, estão preparados? Mais uma pergunta. Quênia, qual é a marca da besta? Não vem me falar que é o número não, irmão, nem um chip, pelo amor de Deus. Olha aí, irmã. Queridos, você sabe que esse estudo aí é profundo. Não adianta falar que é só o número, porque tem muito mais coisa por trás. Mas você disse que você é adventista e você não sabe qual é a marca da besta. Então, o risco de você receber essa marca é grande. Está repreendido em nome de Jesus, né? Você vai estudar em nome de Jesus qual é a marca da besta. Mas sabe por que eu coloquei essas perguntas? Para que você possa refletir que talvez o seu estudo da palavra de Deus está sendo só o estudo da lição da escola sabatina. Ah, mas lá tem uma pergunta e eu abro a Bíblia e lá eu tenho que responder. Glória a Deus, se pelo menos tu estuda a lição da escola sabatina, mas eu tenho que te dizer que isso não é suficiente. Tu está substituindo a Bíblia pela lição da escola sabatina, então tem alguma coisa que está errada. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. E quando eu não abro a palavra de Deus, eu estou andando no escuro. Imagina só caminhar o dia inteiro em trevas, em escuridão, sem ter discernimento das coisas. Em nome de Jesus, reconheça que a Bíblia é a base de tudo no cristianismo, porque é aqui que você vai conhecer a palavra de Deus. E mais, em um mundo com tantos enganos, a nossa única segurança está onde? E conhecereis a verdade? Aí eu te pergunto, como é que está a sua Bíblia? O que está escrito aí? Hã? Cadê os bons de inglês? O que está escrito aí na capa dessa Bíblia? Tem Bíblia que está empoeirada e clamando para o crente, vem me ler aqui, me lê um pouquinho. É isso que está escrito aí em inglês. Leia-me. Você está vivendo sem base se você estiver vivendo sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. Agora vamos para o segundo e penúltimo ponto. A igreja que o mundo precisa ver tem que estar comprometida com quem? Abre tua Bíblia aí no livro de João, esse é o último verso de hoje, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 21. Olha só, Jesus orando por você, olha o que ele disse. Jesus orou por você, Jesus orou por essa igreja. E João, capítulo 17, versículo 21, diz assim. Olha o verso 20. Jesus orando. Pai, eu não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio deles. A minha oração é que todos eles sejam quantos? Sejam um. Como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só Jesus orando por essa igreja aqui. Pai, eu estou orando agora pela igreja adventista da Central, que está lá na Travessa Breves, número 74. Pai, eu estou orando para que eles sejam quantos? Pai, eu estou orando para que eles sejam um, porque se eles forem um, eles estarão em unidade, eles estarão unidos no mesmo propósito e eles vão trabalhar para trazer pessoas.
A unidade da igreja, presta atenção nessa frase, é o sermão que o mundo entende sem... Eu duvido que alguém quer frequentar uma igreja que é cheia de fofoca e os irmãos vivem se brigando entre si. Quem é que quer ir? Tu quer ir? Porque a unidade da igreja faz o mundo reconhecer e ver que tem algo que é diferente aqui, entendeu? Eles se amam, eles trabalham juntos, unidos no mesmo propósito. E mais, uma igreja, quando ela está unida, sabe o que ela vai ter? Um interesse sincero pelo outro. Por que você não veio à igreja? Do que você está precisando? Você está conseguindo estudar a sua Bíblia? Você está passando necessidade? Você precisa de ajuda para vir para a igreja? Ei, hoje vai ter um negócio legal ali, é um pequeno grupo, bora lá. Você se interessa pelas almas, pelas pessoas. E mais, uma igreja, quando ela está unida, ela sente quando alguém está ausente e quando alguém se faz presente também. Porque às vezes o irmão está aí do teu lado e você nem percebe a presença dele. Às vezes você sente falta de quem não veio, mas não trata bem aquele que está aqui. E mais, a igreja, quando ela é unida, ela ora junto, todo mundo junto, e tem um único foco. Qual é o foco da igreja unida? É anunciar Jesus, irmão. É quando chegar na reunião de comissão, as pautas da reunião de comissão. Fulano que é a chave da igreja, não sei quem vai sair, não sei o que, não sei. Tá, são coisas importantes. Mas, irmão, a primeira pauta da reunião da liderança que se reúne tem que ser, sabe qual? Ei, David, o Ministério Jovem, como é que o Ministério Jovem vai falar de Jesus? Qual é o plano que vocês têm? Ah, nós vamos fazer um pequeno grupo. Ei, Ministério da Mulher, como é que vocês estão trabalhando para anunciar Jesus para as pessoas? E aí a irmã Lindalva vai dizer: gente, nós vamos fazer um chá missionário e nós vamos trazer as mulheres para cá. Deu para entender a diferença? Sem coisas banais, o nosso único foco é anunciar Jesus. O seu cargo, você que é líder, o seu departamento é para isso. Agora, quando você olhar para uma pessoa, não pensa nos erros que aquela pessoa cometeu, não pensa naquela resposta errada que aquela pessoa te deu. Você tem que pensar em quê? Na eternidade dela. Sabe, quando você olhar para uma pessoa, gente, eu comecei a ter esse olhar na minha vida. E qualquer pessoa que eu enxergue na rua, eu fico pensando: meu Deus, tem tanta gente diferente nesse mundo. O Senhor tem tantos filhos. E aí você olha para uma pessoa que está em uma situação triste ou difícil e você pensa: e a eternidade dessa pessoa? Se você não pensava, comece a pensar assim, porque você vai começar a tratar as pessoas de uma forma totalmente diferente. Você não vai ficar julgando ela pelos erros. Você vai pensar na eternidade dela. Ó Senhor, salva ela. Uma igreja que ama ajuda o mundo o quê? Quantas pessoas entram na porta da nossa igreja com o coração quebrado, com o casamento destruído, e pode ser que ela entre em uma igreja e não encontre a cura, o Jesus que salva, o Jesus que restaura, porque a gente está preocupado em pregar outras coisas. Isso é triste. Bora finalizar aqui na vigília. A igreja que o mundo precisa ver, ela também tem que estar comprometida com o quê? Com a missão.
Que missão é essa? É levar Jesus para as pessoas, e às vezes você vai ter que investir os seus recursos para isso. Eu vou te mostrar um texto agora do Espírito de Profecia, mas eu te peço, por favor, que você não caia, se segure nos bancos. Estão preparados? Olha o que diz, Serviço Cristão, página 10. Salvar almas deve ser a obra vitalícia de todo aquele que professa seguir a Cristo. Nós somos devedores ao mundo pela luz que sobre nós. Meu irmão, tu recebeu uma luz, tu conheceu a verdade de Deus. A partir de agora você é responsável para fazer essa luz brilhar. E se for preciso, olha o outro texto, se for preciso, o Senhor nos convida hoje, aos adventistas do sétimo dia, de todas as partes, para se consagrarem e fazerem, presta atenção nessa parte, negrito, segundo a sua capacidade, que tanto? O máximo que lhes for possível. Para quê? A obra de quem? A obra de Deus. Você auxilia na obra de Deus. E o que ela está dizendo em Testemunhos Seletos é que você, segundo a sua capacidade, você deve utilizar o quanto? O máximo. E eu te pergunto, meu irmão, tu está usando o máximo que tu pode para investir na causa de Deus? Para auxiliar o Senhor na obra que é dele? Tu está investindo o máximo? Ou tu não está fazendo nada ainda? Eu quero finalizar dizendo para você que Deus não chama uma igreja para ela ser admirada. Oh, como a igreja adventista é linda e organizada, gente! Deus chama uma igreja para quê? Para ser enviada. Você está aqui para ser enviado, para abençoar a vida de outras pessoas. Deus procura servos que são fiéis. Fiéis ao quê? A palavra, na vida de comunhão, é fiel com seus recursos, é fiel na missão também. E um dia você vai poder ouvir de Deus falando assim, ó: muito bem, Vando, muito bem, David, muito bem, Glória, muito bem, Rafa, serva boa e fiel. Entre para cá e tome posse do reino que está preparado para você, porque você foi fiel ao Senhor, porque você usou a sua vida para Ele, entendeu? Por mais que você pense que Deus não pode te usar, que você não tem talentos, que você não sabe o que fazer, que você não sabe o que falar, isso aí é uma mentira do inimigo que ele coloca na sua cabeça para que você não faça nada. Você tem talento sim, você conhece pessoas, você tem influência, você tem vizinhos, mas está faltando é a coragem para você proclamar as verdades sobre esse Deus. Ele faz uma pergunta para você nessa manhã: você tem sido fiel? Você tem cuidado daquilo que eu lhe confiei? Deus te faz uma pergunta hoje assim: Edna, Ricardo, Fernanda, você tem administrado bem a sua vida espiritual? Porque igual nós falamos ontem, todo o resto vai passar. E o apelo de Deus nessa manhã é que você consiga dizer isso aí para Ele: Senhor, mais do que sucesso, vocês querem ter sucesso? Eu quero. Mas Senhor, mais do que sucesso, Senhor, me dá o quê?
Me ajuda a ser fiel, meu Deus, porque eu estou fraquejando. Eu estou fazendo aquilo lá que o Senhor sabe que eu não gosto. Sabe as bênçãos que Deus está derramando na sua vida? Os recursos que Ele te entregou? Eles têm um propósito. E o apelo nessa manhã, ele vai ser escrito. Você vai escrever a sua entrega para Deus. Você vai receber um cartão agora. E você vai destacar uma parte. Bem no meio ele tem um negócio que dá para rasgar. E aí, essa primeira parte aqui que tem uma cruz, essa primeira parte que tem uma cruz, você vai escrever para o Senhor o quanto você vai entregar para Ele das suas ofertas, dos seus bens, dos seus recursos. Ah, irmã, para entregar a chave da igreja, da casa? Não. Você vai colocar aqui um percentual da sua renda que você vai ofertar ao Senhor mensalmente, quinzenalmente, não sei, da forma que você recebe o seu salário, para que o seu recurso também ajude a levar a obra do Evangelho a outras pessoas. Escolha uma porcentagem, 2%, 1%, 5%, 10%, 15%. É o seu coração que vai falar nesse momento. E creia que a sua fidelidade vai ajudar a pregar o Evangelho onde você não consegue ir. Os meninos vão cantar agora. E enquanto eles cantam, você é convidado a trazer metade desse papel e colocar aqui nessa arca da aliança que está representando hoje um compromisso seu com Deus. Na outra parte do cartão, você vai dizer para Deus como que você vai se consagrar a Ele. Aí você tem 3 opções, 4. Você tem o seu corpo, o seu tempo, os seus talentos. Marque todas que você quiser entregar para Deus. Em seguida, você vai colocar também o seu pacto e vai guardar na sua Bíblia, para que você consiga se lembrar toda vez que vê do compromisso que você fez com o Senhor nessa manhã. Entregue-se a Ele e deixa que Ele cuida do resto. Amém? Assim que você conseguir preencher o papel, você pode vir trazer aqui à frente.
Amém? Muitos de vocês entregaram aqui o seu propósito com Deus. Na verdade foi eu que falei errado. Não tem problema. Obrigada, gente. Vamos ficar de pé? Guarda um dos papéis para você lembrar de quanto é o seu pacto com Deus, de quanto é o seu compromisso. E Deus seja louvado pela decisão que você tomou. Que você seja a igreja, que você seja a Bíblia que muitas pessoas vão conseguir ler. Nesse momento nós vamos orar e nós vamos entregar nossa vida para Deus, pedir para que Ele nos use na sua obra, pedir para que Ele nos dê forças também. Feche seus olhos. Pai amado, não é fácil, Senhor, ser fiel. Não é fácil tirar uma parte dos nossos ganhos. Não é fácil, Senhor, renunciar às coisas que nós queremos neste mundo, mas nós entendemos que esse é o único caminho. Nós entendemos que o Senhor tem o melhor para nós. E hoje cada pessoa que escreveu o seu pacto nesta manhã está renovando uma aliança contigo, está entregando, Senhor, aquilo que talvez seja difícil de doar. Mas eu te peço que em nome de Jesus fortaleça cada decisão, meu Deus, para que o teu evangelho avance, Senhor, e assim o teu filho possa voltar logo para nos buscar também. Abençoa, Senhor, aqueles que tomaram a decisão de representar melhor a tua igreja nessa terra, aqueles que talvez não estão fazendo a sua parte como parte desse corpo, mas que entenderam hoje que a sua vida pode trazer muitas vidas para a tua honra e para a tua glória, meu Deus. Nos despede agora, mas continua conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado pela sua vida. Abrace a pessoa que está do seu lado, diga a ela: Deus ouviu sua oração.